Que bom que você ainda tá aí, Zé. Ô, Ceará, eu que o diga. Que bom que você chegou, porque eu tenho que sair. Mas antes me diz uma coisa. Como é que foi lá no cliente novo? Fala. Como foi? Foi ótimo, Zé. É mesmo? O homem é arquiteto. E queria só fazer um deck pra casa bonita que tá reformando, sabe? Eu sei. Mas na hora que eu mostrei o catálogo de painéis que você criou, o cara enlouqueceu. É mesmo? Me conta como é que foi isso. Ele gostou, Zé. E encomendou um painel enorme para colocar na fachada de um outro prédio que tá terminando de construir. Um painelzão, Zé. Olha só. Desenho do novo prédio. O croquis que eu trouxe pra você ver, Zé. E vem cá, a gente tem que fazer a fachada toda? Não, só o terceiro andar, só. Até o terceiro andar. Nossa, não tô nem acreditando, rapaz, que a gente vai fazer um painelzão tão grande como esse. Agora me diz uma coisa, Ceará, você deu o preço pra ele? Lógico, ele já aprovou o orçamento. Aprovou o orçamento? Mas peraí, como é que você orçou sem conseguir medir direito? Você não tinha nem equipamento pra medir? Isso aqui é muito alto, Ceará. Eu fiz uma medição indireta, uma estimativa. Peraí, Ceará, como é que esse negócio de estimativa eu não entendi muito bem, não. Me explica aí. Ó, Zé, eu medi a altura do saguão do prédio e somei com a altura padrão do andar. Normalmente é de 2,70. Lógico que é uma estimativa, porque eu não sei a distância entre cada um dos andares, né? Como são 3 andares, 2,70 vezes 3 dá 8,10 metros. Mais uns 4 metros do saguão deu um total de 12,10 metros, mais ou menos. Arredondando para mais, por causa da distância entre outros andares, dá uns 13 metros. De largura eu medi, deu 10 metros. Então o painel tem uns 130 metros quadrados. Olha, Ceará, não sei não, viu? Eu acho que eu prefiro um método mais convencional de medição, sabe? Fita métrica, trena, sei lá, mas eu fico mais seguro. Ô Zé, você nunca fez esse tipo de medição? Não. Logo você que sempre gostou de matemática, Zé. O que o Ceará está falando é verdade. Muitas vezes fica quase impossível medir as coisas assim diretamente como o Zé quer. E foi para resolver problemas desse tipo na vida das pessoas que a matemática se desenvolveu. Tales de Mileto, que é considerado o primeiro matemático identificável, né? Quer dizer, com um nome, né? Tales viveu na Grécia Antiga, né? Nasceu e viveu na cidade de Mileto há 2.600 anos atrás. E ele ficou bastante famoso por ter resolvido problemas bastante interessantes para a época, como, por exemplo, medir a altura das pirâmides egípcias sem ter que subir na pirâmide. Como ele imaginava que, em um determinado momento, com uma certa inclinação do Sol, né, os raios do Sol poderiam, a gente poderia considerar eles paralelos, então o triângulo formado por uma árvore e sua sombra teria o mesmo formato do triângulo formado pela pirâmide e a sua sombra. Então ele fincou lá um bastão na areia, mediu a sombra, mediu o bastão e foi lá medir a sombra da pirâmide e obteve relações e conseguiu medir o tamanho da pirâmide. Mas um outro método engenhoso que o Tales desenvolveu era como medir a distância de um navio à praia sem ter que nadar da praia até o navio. Ele olhava perpendicularmente o navio, ou seja, eu estou aqui, o meu navio está exatamente aqui na minha frente, aí ele dava um certo número de passos até um ponto, fincava uma estaca, continuava na mesma direção e dava o mesmo número de passos que ele deu na primeira vez. Aí ele girava 90 graus e vinha de costas. No momento em que essa estaca e o navio estavam alinhados, tá? Então ele entendia que a distância dele até a praia é a mesma distância do navio até a praia. É um caso de congruência que a gente chama de ângulo lado ângulo. Eu tenho 2 triângulos em que eles têm 2 ângulos iguais e o lado entre eles igual. É uma aplicação, o primeiro caso de congruência que se tem notícia para resolver um problema de medir uma distância inacessível. Eu não sei não, viu, Ceará? Com os cálculos desse jeito aí, eu acho que alguma coisa pode acabar dando errado, entendeu? E a gente não pode arcar com prejuízo aqui na marcenaria, né? Fica tranquilo, Zé, fica tranquilo. Como você acha que os agrimensores, os topógrafos, eles fazem para medir longa distância ou grandes distâncias? O agrimensor ele é especialista em medições
de áreas de posicionamento. Tudo que tange de posicionamento, nós que somos responsáveis na engenharia. Tudo que nós fazemos na agrimensura, nós usamos a geometria. No caso de uma medição de longa distância, anteriormente, nós já tivemos alguns artifícios de uso para cálculo de distância, de semelhança de triângulos, ou até congruência de triângulos. Hoje em dia, essas duas técnicas já estão intrínsecas nos métodos de posicionamento. Todos os equipamentos topográficos desenvolvidos usam dentro do seu equipamento, né, dentro do produto, essa matéria, a geometria. E seja muitas vezes nos cálculos que nós realizamos nos equipamentos, você vê no próprio visor os triângulos formados para te orientar em campo como você vai realizar a medição. Quanto mais inovador vem os equipamentos, quanto mais desenvolve os equipamentos, se nós não tivermos trabalho matemático para poder utilizá-los, você não consegue operar o equipamento. A geometria analítica e a matemática são matérias-primas básicas e essenciais para o meu trabalho. Sem elas, eu não consigo exercer minha profissão. Com esse exemplo, deu para perceber que, usando a matemática, a gente consegue determinar distâncias difíceis de medir, como a altura do painel que o cliente do Zé quer, ou as distâncias que o agrimensor precisa saber. Mas as técnicas de geometria usadas na medição indireta são muito importantes também para determinar distâncias no espaço. Então, na astronomia, a gente precisa bastante de técnicas de geometria e trigonometria, principalmente, para encontrar distâncias, porque a gente, de fato, não consegue medir diretamente, quer dizer, ninguém vai esticar uma régua ou nada do tipo para medir essas distâncias, né? Está em outros planetas que até, na verdade, a gente nem sequer, alguns a gente nem visitou, né? Outras estrelas, etc. Então, a única maneira de você fazer isso aí é criar um método, né, matemático pelo qual você pode determinar essas distâncias mesmo sem ir lá, né, e medir com uma régua ou coisa parecida. Boa parte desses métodos usa o conceito de semelhança de triângulos ou as proporções entre os lados e ângulos de um triângulo retângulo. Com a ajuda de métodos geométricos, a gente pode determinar o tamanho da Terra, a distância da Terra até a Lua, o tamanho da Lua, a distância da Terra até o Sol, o tamanho do Sol, né? A distância do Sol até outra estrela, e eventualmente a partir daí você pode determinar qualquer distância que você precisa do universo. A base de tudo é a medida de distâncias a partir de medida indireta, né, usando trigonometria e geometria. Pois é. Quem sabe a matemática possa ajudar a gente a calcular o tamanho da estrela que guia o Zé e o Ceará nesse momento. Eles ainda não sabem. Mas esse pedido que o Ceará fechou é só o começo da história de sucesso da marcenaria. Em pouco tempo, com o aumento da venda de painéis decorativos e decks de madeira, o Zé e o Ceará terão que ampliar o negócio. A marcenaria vai virar uma fábrica de painéis e decks. E com tudo isso, a Yara vai precisar abrir mão da papelaria para ajudar o marido e o sócio. Mas você pensa que nessa história só eles vão se dar bem? Que nada. A Selminha vai seguir o conselho da irmã e vai estudar administração. Afinal de contas, ela e o Tonho é que ficarão com a papelaria e agora ela precisa administrar as contas. Viu como a matemática é útil na vida da gente? Moral da história: o melhor caminho é sempre o do conhecimento.